E aí, pessoal, tudo bem? A gente está de volta aqui para falar um pouco sobre Postman e hoje a gente vai entender um pouco mais como funciona a dinâmica de quando eu tenho uma conta e quando eu quero utilizar os workspaces e a parte de environments, como que isso vai funcionar, como que a gente usa isso. A gente vai criar um workspace aqui de teste, a gente vai criar alguns environments para ver como que funciona essa dinâmica. E para o vídeo de hoje vai ser isso que a gente vai conversar sobre, beleza? Então, vamos agora para o código. Então, eu estou com o Postman aberto aqui. Vamos ver o que a gente consegue ver com isso. Então, eu já estou logado na minha conta. Então, igual a gente falou no vídeo anterior, você precisa criar uma conta, você precisa fazer um login e aí fica tudo certo, tá? Eu já tenho alguns workspaces aqui, que a gente não vai entrar muito em detalhes neles. Mas aqui eu tô dentro da página do Home, tá? Dentro da página do Home eu consigo ter a minha visão dos workspaces, eu consigo ter visão de APIs populares, igual a gente falou no outro vídeo, a gente consegue usar APIs de pessoas que disponibilizaram elas aqui, então a gente consegue fazer um fork para o nosso repositório, fazer alguns testes com isso, beleza? Então agora, como que eu faço para criar um workspace? Eu posso vir aqui em workspace e eu posso utilizar alguns dos que eu já tenho, ou posso pegar e criar um. Quando eu venho criar o Workspace, eu me deparo com essa tela aqui, tá? Eu não consigo aumentar, será que eu consigo aumentar esse tamanho? Aí eu consigo, ó. Tá? Eu acho que tá no tamanho bom agora. Como que funciona aqui? Então, eu posso colocar o nome, então eu vou colocar WS de Workspace 1. Isso, WS1, beleza? Summary, eu posso escrever uma breve introdução, então, Workspace de exemplo. E eu posso colocar para um time, private ou personal, ou algo do tipo, ou para qualquer pessoa. Eu vou colocar personal porque eu não estou trabalhando em time. Se eu fosse para colocar em time, um time teria que ser criado e não quero mexer com isso aqui agora. Então vamos trabalhar só no personal mesmo e vamos criar o workspace, tá? Quando a gente cria o workspace, a gente cai nessa tela aqui, onde a gente consegue ver aqui que eu estou com o workspace. Se eu vir cá em Workspace, ele está criado, tá vendo que eu estou com ele selecionado. E é isso. Se eu quisesse mexer, mudar para os outros, era só clicar lá. O que a gente consegue fazer agora? A gente consegue criar as collections, ou a gente consegue usar um template aqui. A gente pode criar nessa parte da template, ele vai trazer alguns exemplos de como funciona. Se a gente pega, pode colocar para o Use Template. E ele vai dar aqui algumas APIs que tem um endpoint aqui já, e já tem uma variável, então provavelmente eu tenho um environment? Não. Então, para onde que está essa variável? Onde que ela está apontando? Não sei. Onde que essa base URL está? Porque ele está pegando de algum lugar. Excelente pergunta de onde está vindo isso aqui. Variables, aqui, ó. Ele passou uma variável dentro da própria collection, sem estar olhando para nenhum endpoint. Tá, beleza. A gente pode usar isso aqui como exemplo para a gente ver isso. Então, beleza. Então, você pode ou criar do zero, ou você pode pegar, fazer esse passo a passo que eu fiz aqui para você ter uma collection aqui, tá? Então, o que é a collection, né? É o conjunto de requests que você tem para fazer seu teste, para validar alguma coisa, tá? Vamos ver isso aqui que isso aqui está fazendo. Tá? Ele está só chamando uma rota aqui, tá bom? Então, beleza. O que a gente tem no Workspace, então? A gente pode trabalhar com diferentes workspaces, igual eu mostrei, e isso vai meio que separar por tema, né? Por exemplo, você está fazendo um teste, vamos falar assim, para o YouTube, vai ter um conjunto de endpoints que você tem que fazer, e um conjunto de environments que fazem sentido para o YouTube. Você está trabalhando com o LinkedIn, vai ter um conjunto de environments e endpoints que fazem sentido também. Então, são coisas separadas, tá bom?
E beleza, e como que eu funciono? Se eu quiser, uma hora quero trabalhar com o Facebook no ambiente de produção, uma hora eu quero trabalhar com o Facebook no ambiente de teste, uma hora eu quero trabalhar com o Facebook no ambiente de desenvolvimento. Então, não faz sentido eu utilizar o URL aqui fixa. Então, o que a gente faz? A gente pode fazer duas coisas. A gente pode fazer igual foi mostrado aqui, que ele transforma numa variável, e essa é a anotação de variável, tá? Chaves, chaves e o nome da variável aqui dentro, e você declara ela em algum lugar. Nesse caso, ele está sendo declarado dentro do próprio teste. O que é bom também quando a gente não tem muitas variações de ambientes e tudo mais, mas você também pode usar aqui dentro do environments, tá bom? Então dá para usar aqui também isso aqui. E como que seria isso aqui? Vamos lá. A gente vai criar um environment. Então, new environment. E eu tenho que colocar o nome daquela variável, que é o base URL. Não, aqui, desculpa, aqui eu não preciso colocar desse jeito. Eu só ponho base URL. Aí vamos só ver qual que é o nome certinho. Desse jeito. Vamos lá. Base URL. Eu vou vir aqui no environment, vou usar o mesmo e vou colocar xx, initial value, beleza. Aí aqui eu vou fazer uma coisa, ó. Eu vou tirar isso daqui, não estou utilizando ele, e vou mandar ele usar do new environment. Na hora que eu ponho isso aqui, na hora que eu vou vir aqui para conferir, ó, o valor que está pegando, ele está pegando o valor antigo ainda, porque eu não salvei. Vamos salvar. E está pegando o valor novo agora. Então provavelmente vai falhar aqui agora a requisição. Hoje está demorando mais e deu como o nosso send request. Então falhou porque ele não encontrou. Então o que eu posso fazer aqui agora? Posso vir cá, colar, copiar isso aqui e vou colar na environment. Fazendo isso aqui, posso conferir aqui e vejo que agora... Opa, porque eu não salvei, tem que salvar. E vou ver que já está mostrando. Beleza, agora se eu enviar o valor, tá certo. E, se eu tiver um outro environment aqui, eu posso dar um new aqui, environment, um novo environment 2. E eu posso vir aqui na collection e só vir aqui e mudar o environment. Na hora que eu fizer isso daqui e tentar acessar, vocês vão ver que não tem variável, porque no environment 2 não tem a declaração dessa variável, tá? E a mesma coisa para as outras requisições. Aqui só que aqui a gente tem um get, sabe? Aquele vídeo que a gente já viu sobre APIs e os verbos e response que pode ter e tudo mais. A gente trabalhou um pouco isso também sobre nas playlists do Robot Framework com API. Eu vou deixar aqui no link na descrição também sobre esses outros vídeos que eu falei. Então é isso, esses são os verbos que a gente pode utilizar aqui. Então, a gente tem um get, a gente tem um post. Deixa eu botar para o new environment que tem aqui. E o que isso aqui vai mostrar para a gente, né? Quando eu executar esse teste, ele vai pegar e vai me retornar algum valor que deveria retornar. Se a gente pegar e for no... Deixa eu abrir uma nova janela aqui. E a gente pegar e for no Faker API, aqui ó, Faker API. A gente pode vir, por exemplo, no address aqui. Vou copiar esse valor. Vou vir aqui e vou criar uma nova request. Vou colocar aqui. Observem que ele já até pegou o ponto de exclamação, né? E ele já criou isso aqui como uma variável. Se eu pegar e executar, ele vai me retornar exatamente o que retorna lá no site, né? Alguns valores aleatórios, né? Mas sobre o endereço. Então ele vai dar o resultado aqui. Se eu mexer nisso aqui, eu consigo mexer um pouco sobre como esse resultado vai ser mostrado para a gente. Se a gente vai querer em JSON, se a gente vai querer em XML, HTML, texto ou qualquer outra coisa, tá? Aí a parte de Workspace Environment é isso, é bem tranquilo, tá? Agora para os próximos vídeos a gente vai começar agora realmente trabalhar em cima de algumas requisições, a gente vai usar alguns exemplos para fazer algum projeto e organizar
uma forma da gente ter esses requests mais bem estruturados dentro de um contexto de projeto, né? Ah, quero testar um e-commerce, quero testar alguma coisa de cadastro, quero fazer um CRUD de alguma coisa. Como que a gente ia colocar isso aqui dentro do Postman, fazer validações, pré-requests, a parte de teste, rodar automático tudo de uma vez, algumas métricas que a gente pode pegar. A gente vai ver tudo isso nos próximos vídeos. Então, continua acompanhando o canal aí, pra gente se ver nos próximos vídeos.